Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui nessa roda de conversa nossa, esse espaço virtual em que a gente para refletir sobre as questões relacionadas à violência contra a mulher, mais especificamente a violência doméstica contra a mulher, que esse vídeo a gente vai falar sobre isso, mais especificamente sobre relacionamento abusivo e dependência emocional. E por que eu vou falar sobre este assunto? Durante as minhas várias conversas com as minhas seguidoras, no Instagram principalmente, aliás, me siga no Instagram, que é Lígia Maria Palestrante, muitas falaram: Lígia, eu tenho um diagnóstico de codependência, eu sou dependente emocional. Isso me intrigou muito, porque muitas falaram sobre isso, e eu fui logicamente estudar mais o assunto e me deparei com este livro, Codependência Nunca Mais, a autora Melody Bettany. E eu também tenho a segunda parte, eu vou falar sobre a continuação desta história, para além da codependência, mas isso é assunto para um outro vídeo. Essa autora resolveu escrever esse assunto porque ela é psicóloga? Não, ela não era psicóloga, ela não era profissional da saúde mental, mas ela entendia muito bem sobre esse assunto. Por quê? Ela vivia um casamento conturbado na década de 1980 e ela pensou em escrever um livro sobre esse assunto da codependência ou da dependência emocional. Por quê? Porque ela vivia essa situação. E o que ela observou foi que esse assunto era completamente desconhecido naquela época. Ela já foi viciada em drogas e álcool durante muito tempo. Então, ela foi uma dependente química e ela convivia com os codependentes químicos. E ela entendia muito bem as duas situações. Só que ela observou que naquela época se falava muito sobre dependência química e os codependentes, que são os familiares que vivem com esse dependente químico, eram completamente ignorados. E eram pessoas que precisavam de ajuda, porque o vício não adoece apenas a pessoa, o vício adoece a família, as pessoas que estão em volta. E esse codependente desenvolve uma série de comportamentos, padrões e destrutivos. Esse vídeo não é uma crítica ao codependente, ela fala que ela se transformou numa codependente depois, pelas experiências de vida dela. Ela diz o seguinte: o codependente precisa de carinho e informação. E ela diz que esse livro aqui é generoso. É um livro que abraça o codependente, porque ele já foi muito criticado, ele é uma pessoa desamparada e que precisa de atenção. E ela elenca algumas características do codependente. Aliás, se você se identifica dentro dessa lista, dentro desse padrão de comportamento, não feche um diagnóstico. Isso aqui é um vídeo apenas informativo. Eu não sou profissional da saúde mental, eu sou uma palestrante no assunto. E o objetivo das minhas redes sociais todas é passar a informação. Eu não vou fechar diagnóstico, não se faz isso, eu não sou preparada para isso. E logicamente que quem vai saber fazer isso é um profissional que está te acompanhando. Ela diz que o codependente eles são hostis, controladores, manipuladores, indiretos, eles não conseguem falar diretamente sobre o problema para as pessoas, eles têm uma fragilidade muito grande, são causadores de culpa, eles fazem tipo uma chantagem emocional com as pessoas, eles são de difícil comunicação, geralmente eles são desagradáveis, às vezes simplesmente detestáveis. Eles são considerados pelo dependente químico um estorvo para a compulsão do dependente químico. Eles são basicamente os chatos. E ela diz o seguinte: os codependentes são basicamente os familiares e os amigos de um dependente químico, segundo o AA. Esse vídeo vai ficar muito grande, é um tema extremamente palpitante. Então eu vou dividir essa história no meio e contar também uma história verdadeira de uma pessoa
que se identificou como codependente. Eu vou deixar aqui o meu abraço, se cuide, se ame. Se você se entende como uma pessoa que tem problemas emocionais, que se você conviveu ou convive com uma família disfuncional, a sua família de origem é disfuncional, talvez você precise de ajuda. E precisar de ajuda, pedir ajuda, é um ato de coragem e não de fraqueza. Até o próximo vídeo. Tchau!